Vamos dar início ao nosso advento, esse advento da tecnologia 5 do Brasil, 5G do Brasil, trará, sem dúvida, fortes impactos, não só para o setor de telecomunicações, mas para toda a economia do país. Por isso, o nosso IBEP, o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, que tenho a honra de presidir, tomou a iniciativa de convidar o Clube de Engenharia, a Academia Nacional de Engenharia, que também presido, e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro, juntos conosco, realizar esse evento. Então, nós convidamos para participar, estão aqui presentes, o Clemente Ganes Lúcio, que atua na assessoria das centrais sindicais brasileiras e tem como questões permanentes em suas atividades as políticas públicas e o mundo do trabalho. Ele atuou durante 35 anos no Departamento Intersindical de Estatística, Estudos Socioeconômicos, do DIEESE, dos quais 16 como diretor técnico, e foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e participa hoje do Conselho de Altos Estudos do Tribunal de Contas da União. Convidamos também, que está aqui presente, Luiz Antônio Silva, que é presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecom Livre e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Telecom Rio. O presidente do Clube de Engenharia aceitou o nosso convite, que, além de organizar conosco o evento, ser um dos expositores. Ele é engenheiro civil pela Universidade de São Paulo. Na área empresarial, ele atuou na Promon, na Cobrap, BP Mineração, no CLEP, e é empresário do setor de TIC, incluindo aplicações na engenharia. No setor público, ele foi diretor de inovação, planejamento jurídico e gestão de riscos da FINEP, e exerceu ainda atividades como presidente da Softex, diretor-presidente do Rio Boston, incubadora na cidade de Boston, Estados Unidos, e presidente da Federação Nacional das Empresas de Informática, FENAINFO. Ele é presidente da Confederação Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação, o CONTIC, e é presidente eleito do Clube de Engenharia. O Paulo Diniz, ele recebeu o quarto expositor, ele recebeu o título de engenheiro eletrônico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 1978. Ele possui o grau de Master of Science pela COP UFRJ em 81 e o PhD pela Concordia University de Montreal, Canadá, em 1984. Ele é professor titular da UFRJ, é cientista do nosso estado da FAPERJ e pesquisador do CNPq. O professor Diniz é também Life Fellow do IEE e Fellow da Euracip. Ele recebeu alguns prêmios de melhores artigos e de realização técnica do IEE e publicou mais de 350 trabalhos com revisão, escreveu 5 livros, sendo membro da nossa Academia Nacional de Engenharia, a ANE, e da Academia Brasileira de Ciências. Eu também tomei face a tudo isso, eu o convidei para participar. E agradeço a participação deles. Convidei também o professor Márcio Patusco Lana Lobo, que é engenheiro de telecomunicações pela PUC do Rio de Janeiro, trabalhou na indústria e na Embratel, foi presidente do Conselho Consultivo da Anatel e coordenador da Câmara Elétrica do CREA, aqui do Rio de Janeiro, e ele atualmente é vice-presidente eleito do Clube de Engenharia, integrante da Câmara de Universalização e Inclusão Digital, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI-BR, do Fórum Nacional pela
democratização da comunicação e da coalizão Direitos na Rede. Eu solicitei ao nosso querido Márcio Patusco que, a partir de agora, assumisse aí a função de presidente executivo e o nosso chefe da mesa, né? O nosso moderador. Então, agradeço, antes de passar a palavra para ele, mais uma vez, a todos os expositores de terem aceitado o nosso convite. Então, com a palavra, o nosso Márcio Patusco. Obrigado, Francis. Boa tarde a todos e todas. É um prazer, gostaria de agradecer ao IBEP o convite para ser moderador dessa mesa, né? E colocar, né, que é bastante adequada esse título do evento, né, 5G Perspectivas, né, exatamente porque nós estamos na infância de uma nova tecnologia, né, do 5G. E, por isso, né, a gente precisa saber quais são as perspectivas interessantes e aquelas que são aplicáveis ao nosso ambiente, né? Então, a gente sabe que o 5G vai necessitar de uma quantidade grande de aplicações que se desenvolvam, né, startups que possam, tal como aconteceu no 4G, né? Então, o streaming de vídeo é uma aplicação que veio depois do início do 4G, exatamente porque ele forneceu a possibilidade de se ter streaming vídeo, e isso vai acontecer também com o 5G. Então, há, na verdade, esta necessidade, né, de que não se parem os desenvolvimentos de novas aplicações em função de introdução dessa nova tecnologia, né? E a gente sabe também que aqui no Brasil, né, nós temos uma característica bastante diferente da maioria dos ambientes onde 5G vem sendo implantado, né? Nós temos uma sociedade muito desigual, tanto social como digitalmente, né? Então, nós temos regiões do Brasil que são muito mais mal atendidas do que outras, né? E em classes sociais também. As nossas classes D e E pouco têm acesso à internet, enquanto as classes A e B têm um alto atendimento da internet. Então, estabelecer esses parâmetros, né, de perspectivas em função de uma nova tecnologia, oportunidade que ela vem dar, e introduzir adequadamente no ambiente para realmente resolver problemas de desigualdade, né, implicações econômicas, políticas e sociais dessa nova tecnologia, é algo que a gente precisa fazer uma perspectiva de utilização dessa tecnologia adequadamente. E, exatamente por isso, temos aqui representantes exatamente de áreas sociais e de áreas tecnológicas, exatamente para que a gente tenha essa dinâmica de utilização de uma nova tecnologia. Então, dito isso, né, esse preâmbulo é exatamente para a gente colocar um contexto de atuação dessa tecnologia nesse ambiente nosso aqui no Brasil, é que, então, eu passo a palavra para o Márcio Girão, para que ele, então, faça a sua apresentação. São 15 minutos, o Girão, então, é sua palavra. Eu queria cumprimentar o Francis Pogossian, agradecer em nome dele a oportunidade de estarmos aqui, em nome do IBEP, né? Eu queria cumprimentar também os nossos companheiros aqui de apresentação, o Paulo Diniz, o Clemente e o Luiz Antônio, né? Que me honram muito estar ao lado de vocês, e especialmente cumprimentar o Márcio Patusco, também, que vai moderar esta reunião. Eu vou compartilhar, então, minha apresentação e cumprimentar a todos aqui e agradecer a presença de todos, né? Vou iniciar aqui a apresentação. Então, nós vamos falar de perspectivas, mas eu vou fazer uma apresentação também um pouco técnica, né? E deixar a discussão social para os outros palestrantes, né?
e também para o debate. Okay? Eu também represento não só o Clube de Engenharia como presidente, mas, como falou o Francis, também presido a Confederação Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação, que envolve as federações de infraestrutura de rede, a Federação de Telecomunicações e a Federação de Tecnologia da Informação. Então, nós vamos começar falando sobre o crescimento do 5G no mundo, que avança muito mais rápido que as tecnologias anteriores. Então, a gente, no 3G, levamos 9 anos para atingir 500 milhões de usuários, no 4G, 6 anos, e agora 3 anos no 5G. Então, é um avanço bastante grande. E também o número de redes, né, no mundo, o 3G teve 6, no primeiro ano teve apenas 6 redes, o 5G chegou a 30 redes. Então, é um avanço, quer dizer, bem mais acelerado do que com as outras tecnologias. Okay? O Brasil absorve novas tecnologias rapidamente. Nós levamos cerca de 6 anos em cada uma delas, tá? De 2G. Levamos aí de 2005 para atingir o pico a 2011, no 3G de 2009 a 2015 e agora no 4G também de 2015 a 2021. Então, o Brasil hoje é a 4ª rede do mundo, né? Atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. É lógico que, no caso como houve na questão do 4G e do 3G, vai ser, infelizmente, nós vamos ter que trocar de celular. E, provavelmente, esses celulares, pelo menos os celulares, serão um pouco mais caros até que eles atinjam a escala adequada para que possa haver uma redução do preço. Okay? Eu vou acelerar um pouco essas apresentações iniciais por causa do tempo. Um item que tem preocupado muito as pessoas, a sociedade em geral, é o preço. Será que o 5G vai ser mais caro? As experiências que a gente já está tendo dizem que não, pelo contrário, será mais barato. Na Coreia, por exemplo, aqui é uma moeda won sul-coreano, né? Essa tarifa KRW, para 9 gigabytes de um package de vendido, eles vão cobrar 55 mil, enquanto no 4G, para 6 gigabytes, já cobrava 55.900. Isso dá mais ou menos 4, 5 dólares por gigabyte, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele chegou a 4,67 por gigabytes, enquanto o 4G era 5. Então, houve, inclusive, uma redução de preço. Isso deve acontecer no Brasil, é o que a gente espera. Okay? Assim, o maior desafio será equilibrar o crescimento do tráfego sem o crescimento da receita no mesmo ritmo. O que significa isso? Nós, aqui na América Latina, nós vamos aumentar 6 vezes, né, o tráfego, gigabytes por smartphone por mês. E a ideia é que os investimentos que são necessários são grandes, de forma que não há um crescimento proporcional da receita, o que seria incoerente, né? Então, isso abre espaço para um grande investimento das operadoras do país nessa tecnologia. Então, o desafio é esse, equilibrar o crescimento, que vai ser grande, mas sem o crescimento na mesma proporção da receita. Para 2025, estima-se que 21% das conexões móveis no mundo serão de 5G. No caso do Brasil, é 20%. E, no caso do 4G, a gente chegará a 80% até 2025. Mas vocês vejam esse gráfico. A China, por exemplo, nós vamos ter 822 milhões de pessoas com dispositivo de 5G. E no mundo, mais de 1,8 bilhões, okay? Em 2025. Tem um quadro aí que vocês podem analisar, que mostra a porcentagem de pessoas usando 5G e a quantidade de pessoas, né? Então, a América Latina, por exemplo, é um valor bem mais baixo, metade do Brasil. Significa que o Brasil lidera esse processo. Já lidera no 4G, né? E vai liderar mais ainda no 5G. E no mundo, a gente vai estar mais ou menos pareado com o mundo que espera-se 21%. Ok? Benefício e características do 5G. Então, vocês vejam aí uma comparação entre o 4G e o 5G. Essas 3 bolas são as características fundamentais, né, do avanço tecnológico. Enquanto que no 4G nós temos uma velocidade de 10 megabits por segundo, quer dizer, no 5G chegamos a 1 gigabit, quer dizer, basicamente 100 vezes. Né? A largura de banda de 100 MHz, que permite que mais dispositivos estejam conectados, isso sobe para 1000 GHz, aumento de 10 vezes. Né?
A latência, que permite que a resposta da rede seja mais rápida, isso é um atributo fundamental, por exemplo, para a saúde, operações online, porque a resposta é praticamente instantânea, né? Entre um médico à distância e um robô fazendo uma operação no paciente lá no Amazonas, no riacho, no igarapé daqueles, né? Então, isso pode fazer uma revolução enorme na saúde, é a latência, ou seja, hoje ela é cerca de 10 milissegundos, isso é um valor médio, tá? E a latência esperada é 1/10, 1 milissegundo e até menos. Okay? Então, essas características é que viabilizam milhares de novas aplicações em todos os setores da economia. Nós vamos mostrar algumas delas aqui, que representam exatamente essas perspectivas, que é o objetivo desta apresentação. Então, quais são a possibilidade de novas aplicações? Vamos fazer uma avaliação histórica, né? No 2G foi basicamente voz e mensagem. O 3G já entrou a internet, né? O 4G já entrou o vídeo, as redes sociais, os jogos e a internet das coisas, né? O IoT, numa banda estreita, mas com algumas limitações. Não dá ainda para conectar todo. Na realidade, o IoT ele trabalha através de sensores. Esses sensores é que se comunicam através de tecnologias e o 5G. Então, o 5G abre uma rede, quer dizer, uma gama de perspectivas muito mais ampla, vídeos de alta definição. Então, você vai poder assistir no celular ou projetar no celular numa televisão de 8K, por exemplo, sem nenhum problema. A cidade inteligente, né? Quando você fala de cidade inteligente, você fala de coleta de lixo, você fala de sensores nos bueiros, por exemplo, para prevenir enchentes, você fala de ônibus, e uma série de segurança, né? Então, a conexão total numa cidade, né? A indústria 4.0 é um ponto fundamental. Essa revolução tecnológica do mundo, em que nós estamos mudando não como fazemos ou o que fazemos, mas quem nós somos, as nossas profissões e assim por diante, é alavancada por esse termo chamado indústria 4.0, que foi cunhada na Alemanha. Significa que não é só fábrica se comunicando com fábrica, praticamente sem nenhuma interferência humana. Isso gera um problema social que a gente vai tratar mais na frente, ou vai ser tratado mais à frente, eu não vou entrar nesse detalhe agora, né? Mas é uma indústria que se apoia em tecnologia sofisticada de ciência dos materiais, etc., mas todas elas suportadas pelas TICs, né? Telecomunicação e informática. E onde o 5G agora passa a exercer um papel alavancador multiplicado. Você vê as velocidades, a latência e assim por diante. Isso é fundamental para que essa indústria 4.0 vá em frente com toda a força. Uma logística inteligente, smart grid, né, controlando, por exemplo, a fabricação de energia, né, a geração de energia eólica, hidrelétrica e solar, fotovoltaica e assim por diante, tudo isso integrado através de comunicações. O carro conectado é uma coisa que está todo mundo aí já esperando e não sei se vai sair tão cedo, porque tem problemas não somente tecnológicos, mas também das condições das nossas estradas e psicológicas também. A saúde monitorada, né? Eu já falei sobre isso, não só o monitoramento do indivíduo, mas o monitoramento das intervenções da medicina, intervenções cirúrgicas e assim por diante. Isso traz para uma sociedade desigual como a nossa, uma perspectiva muito grande de você ter a medicina à distância. Quer dizer, os médicos que hoje precisam se atender num consultório, ele atenderia uma pessoa com uma mentoria, digamos, local, né? E com isso ele faz intervenções, faz exames e assim por diante, né? A casa inteligente, a gente já está mais ou menos, hoje eu já acendo as luzes da minha casa aqui pelo celular, mas vai ser mais do que isso, vai ser uma geladeira inteligente, um forno, uma máquina de lavar, a minha já é também, já diz quando começa, quando acaba, se está pesado, se não está. Isso já está começando a acontecer mesmo antes do 5G, mas se amplia. E a realidade virtual e aumentada, né? Que é você estar num lugar sem estar, você fazer uma reunião com um óculos 3D em que as pessoas estão em volta de uma mesa, mas à distância, né? E a realidade aumentada, em que você anda numa rua e aqui você, no celular, se projeta daquela mesma rua os espaços que você pode visitar, por exemplo, uma loja, o que ela está vendendo, e assim por diante. Então, esses são as grandes, digamos assim,
referências das perspectivas do 3G. Eu vou detalhar algumas delas, né? São milhares de inovações. Então, a indústria 4.0, eu já falei, né? A realidade virtual, o agroconectado, o setor de agronegócio vai ser uma revolução completa, né? Por causa dos sensores. As entregas, vou falar um pouco sobre isso, vou dar um exemplo. Entregas por drone também, tudo conectado, a saúde monitorada, já falei, cidades inteligentes, realidade aumentada, olha aí, a pessoa está andando com o celular e, ao mesmo tempo que ele está enxergando a rua, ele está enxergando a loja, um restaurante, uma loja de café e assim por diante. A energia inteligente, os smart grids, a inteligência artificial se aplicando com toda a força, porque a inteligência artificial depende de comunicação e capacidade de máquina, né? Então, isso já está avançando a capacidade de máquina, mas a comunicação vai dar outro salto nas possibilidades da inteligência artificial. E os carros conectados, ok? É um exemplo específico. Por exemplo, no agronegócio, para o nosso país é super importante, né? Haverá um ganho de produtividade, menos desperdício, produtos de mais qualidade e monitoramento climático. Isso tem reflexo imediato nas safras, né? Da nossa agricultura. Os drones poderão monitorar plantações. Aqui é um sensor de um colhedor de morango, né? Então, existe uma outra tecnologia, que é a LoRa, que é o Low Range, que, na realidade, aqui não é um sensor de 5G, é um sensor de baixíssimo consumo, que pode ficar semanas e semanas sem precisar recarregar a bateria. Isso pode estar até 30 quilômetros de distância de uma central de 5G se comunicando com a nuvem e assim por diante, para você controlar a colheita através de robotização ou sensoriamento para ver o que está acontecendo naquela região. Então, isso é uma outra mudança enorme, né, que também tem consequências sociais. Dá para entender por quê, né? Então, outros exemplos no agronegócio e indústria ganharão produtividade com automatização de processos, menos riscos de acidentes, mais monitoramento, melhor desempenho, mais produtividade, mais agilidade. Tudo isso em benefício da sociedade. Manutenção dos equipamentos por realidade aumentada. Hoje você pode simular uma máquina, como que a gente chama uma máquina twin, né? Uma máquina gêmea, em que você, na máquina gêmea, ela é virtual, tudo que você fizer nela é feito na outra, através de robôs. Isso já é um dos processos da indústria 4.0. Os estoques monitorados, painéis de controle com acesso remoto em todos os equipamentos, quer dizer, hoje o que a gente tem equipamentos que a gente chama de comando numérico, né? Em que a gente coloca uma informação em um banco de dados na máquina e ela sai processando. A máquina não, o comando vai ser online em painéis de controle. Sistema de alerta. 2 minutos, Girão. Vestíveis, linha de produção de ponta a ponta, digitalizada e automatizada. Vou chegar lá. O que já existe de concreto? Eu vou passar rápido. A Honda lança o primeiro carro autônomo, a Mercedes-Benz já está praticamente toda automatizada. Jogos, beisebol live e assim por diante. Música, várias aplicações, em geral usando 3D, né, com o uso do 5G como um alavancador. Nós fizemos um leilão recentemente, é só aqui mais por curiosidade, né? Um leilão do 5G, que houve um ágio de 212% e consolidou a presença das empresas que já atuam no mercado, a Algar, a Clara, a Sercontel, Steam e a Vivo, entrando 5 novas empresas. E o valor, por exemplo, lá embaixo, o ágio das empresas tradicionais foi de 94%. Mas olha a curiosidade, as empresas entrantes deu um ágio de 1.034%. Ou seja, houve um ganho enorme para o governo, se as previsões estavam corretas, né? E a demonstração de uma disputa grande entre as empresas, né? Sem a menor possibilidade de uma combinação ou cartelização do processo, okay? Apesar de serem poucas empresas. Foco das faixas ofertadas, nós estamos aí de 700 MHz a 26. Isso aqui é mais técnico, eu não preciso entrar em detalhe. Eu queria falar um pouco, aproveitar meu tempo aí para falar sobre as obrigações, porque isso é importante. Na realidade, as operadoras vão investir 47 bilhões de reais, sendo compromissos originais da Digital 42, o resto é aquele dinheiro que entra direto para o governo, os cofres públicos de 4,8 bi e o ágio de 2,6 convertido. Então, todas as sedes municipais com 5G, todas. 1.174
com mais de 30 mil habitantes, com pelo menos 3 prestadoras. Com menos de 30 mil, uma prestadora, 4.396. 1.700 localidades fora do município, mas no entorno, localidades não sede com 5G. E é engraçado que esse leilão serviu também para corrigir alguns problemas do leilão do 4G. Então, ele já está garantindo que temos 7.430 localidades com 4G ou tecnologia superior, ou, obviamente, 5G. Então, também corrigiu um problema do 4G. Trechos de rodovias, sedes municipais e com fibra ótica, ter pelo menos 15, que é a fibra ótica já totalizando 17.600 quilômetros de fibra instalada. E 3 bilhões de reais para a conectividade das escolas públicas, que hoje gira em torno de 140 mil. Esse dinheiro vai para uma organização prevista no leilão, né? E que ainda não está organizada e a gente não sabe direito aonde vai ser aplicado esse dinheiro, se é para o estudante, se é para a escola, se é para equipamento, isso ainda está sendo decidido, mas já tem esses 3,1 bilhões de reais reservados. Patusco, estou levando 1 minuto a mais, mas estou terminando. Expansão do 5G precisa superar a barreira das legislações. Uma das barreiras hoje é a Lei Geral de Antenas, a questão de antenas, porque ao governo federal cabe legislar sobre o setor de telecomunicações em si. Então, em 2015, ele lançou uma Lei Geral de Antenas, que é uma lei de recomendações, é uma lei de princípios, qual é a melhor prática para as antenas, porque quem regula as antenas, de fato, é o município. O município tem o direito do uso do solo. Então, algumas capitais brasileiras já se adaptaram a essa regulação. Ela está aqui: Boa Vista, Palmas, Brasília, Curitiba, Porto Velho, Fortaleza, que estão trabalhando. Provavelmente Rio e São Paulo já está pronto. Esse transparência é um pouco, tem alguns meses. Então, 9 capitais com média de aderência e algumas mais distantes. Isso é fundamental. As capitais, as cidades que não tiverem adaptação dessa lei, vão ser prejudicadas, porque nós vamos precisar de 10 vezes mais antenas do que nós temos hoje, né? Então, os desafios, é a última. Carga elevada tributária, sobre serviços, mais de 40% do preço pago pelo consumidor é imposto. No aparelho, 70%, 75% é tributo. Aqui está um exemplo, um celular que custa R$2.000, são adicionados 1.580 e o consumidor pagando 3.508. Legislações estaduais ultrapassadas, essa questão da legislação das antenas, né, o exemplo, né, o Brasil precisa de 5 a 10 vezes mais antenas. Fundos setoriais, vejam bem, pagos pelo consumidor e pelas empresas. Mais de 117 bi já foram arrecadados, menos de 10% foi destinado ao setor. Isso aí são fundos FUST, Funtel, Fistel, de universalização que não foram aplicados, está servindo como superávit para os governos que vieram. Políticas públicas que viabilizem o acesso de usuários de baixa renda. Isso também é um problema sério, porque não adianta, se a gente quer capacitar nossa sociedade, temos que pensar nas pessoas de baixa renda que não podem pagar o valor de um celular, o mesmo valor de um serviço, mesmo hoje. Então, isso é um problema que tem que ser resolvido no país. Pessoal, essa era a apresentação. Eu agradeço o tempinho a mais aí, 2 minutos, né? Passo a palavra para o nosso moderador. Obrigado. Ok. Obrigado, Márcio Girão. Pode voltar para mim aí? Eu vou descompartilhar. Sim. Ok. Obrigado, Estela. Então, o próximo palestrante seria o Paulo Diniz. Antes do Paulo Diniz assumir, eu gostaria de fazer um preâmbulo da colocação dele, né? O 5G introduz, né, depois de muita discussão que a gente teve, né, aqui dentro do Brasil, ele introduz uma oportunidade muito boa que a gente perdeu desde a privatização, né? Na época da privatização, o mercado nacional de telecomunicações era provido essencialmente por empresas fabricantes nacionais, né? E hoje a gente perdeu muito, houve uma desindustrialização forte na área de telecomunicações, né? E esta vinda de uma tecnologia nova é uma grande oportunidade para que a gente invista em pesquisa e desenvolvimento e numa eventual cadeia produtiva nacional em que a gente enderece a necessidade nacional, né? A gente tem demanda para isso, né? Nós somos, como o Girão falou, né, a 4ª rede mundial de sistemas móveis, né?
Então, nós temos uma demanda forte, e o que a gente precisa é que o Ministério das Comunicações e a Anatel, né, eles enderecem iniciativas no sentido de motivar o interesse nacional na pesquisa, no desenvolvimento e numa manufatura, numa cadeia produtiva nacional que venha desembocar numa manufatura, a partir de agora, mais presente no setor de telecomunicações. Então, essa é um preâmbulo antes que o Paulo Diniz tome a palavra, que eu passo agora para ele endereçar suas palavras. Obrigado, Paulo. Bom, obrigado, Márcio, obrigado, Girão, obrigado ao Luiz Antônio, obrigado ao professor ao Bogossian pelo convite, né? Nosso diretor da ANE, né? E eu vou aqui compartilhar minha apresentação. Obrigada. Eu talvez a minha apresentação tenha muita repetição em relação ao do Girão, mas eu vou tentar focar nas coisas que são distintas, e também eu devo dizer que eu tenho uma visão acadêmica, obviamente, porque eu vivi a vida toda na academia, mas não de uma forma assim, dentro da universidade o tempo todo, né? Então, eu trabalhei em consultorias com várias empresas de telecomunicações, faço isso até hoje, e então tenho uma visão de como funcionam as coisas desde o centro de pesquisa, onde se desenvolve a tecnologia, né? Eu, por exemplo, passei muito tempo trabalhando como consultor da Nokia, e a Nokia chegou a ter um centro de pesquisa no Brasil, que tinha cerca de 300 pessoas, mas tinham mais de 100 doutores na época, né? E isso foi na transição entre o 2G e o 3G, e algumas soluções do 3G e até do 4G que foram adotadas na Nokia foram, na verdade, desenvolvidas aqui no país, né? Pouca gente sabe disso. E através de pesquisas, eu trabalhava com essa equipe aí, né? Então, eu pertenço ao UFRJ, né? Sou professor do Programa de Engenharia Elétrica e do Departamento de Eletrônica e Computação da UFRJ. O Programa de Engenharia Elétrica é ligado à COP, que cuida da pós-graduação da UFRJ, e o Departamento de Eletrônica e Computação cuida da graduação, né? Através da Escola Politécnica. E eu tenho um grupo, né? Pertenço a um grupo, na verdade, chamado Sinais Multimídia e Telecomunicações, que é o SMT, e nosso grupo ele tem assim, contribuições e trabalhos em áreas ligadas às telecomunicações, que vai desde da transmissão, recepção, como também o tratamento da informação internamente e das várias formas da mídia, né? Seja ela imagem, vídeo, áudio, a gente tem especialistas em todas essas áreas, né? Bom, como é que eu, como acadêmico, vejo a oportunidade para o nosso país, né? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto e reflito a cada geração. Por quê? Porque nós, às vezes, chegamos atrasados numa geração. Quando eu falo chegamos atrasados, não é só do ponto de vista da indústria, que é importantíssimo, mas também do ponto de vista acadêmico, né? No sentido de que a gente pode preparar as gerações atuais para o que vem no futuro. Então, quando a gente está falando de 5G aqui, eu estou bastante preocupado com 6G, né? Que já se fala no 6G, já existem estudos sobre o que vai ser o 6G, né? E aí o que eu gostaria de ver é a gente se antecipando para poder ocupar os espaços que vão ser abertos, né? Com a utilização das novas gerações tecnológicas, né? Isso aí me remete ao fato de que nada é tão imprevisível assim. Eu lembro quando eu comecei a estudar telecomunicações e tal, a gente usava aí os primeiros sistemas celulares que eram baseados em TDMA, por exemplo, né? A forma de transportar a informação, a modulação e tudo, né? E a gente sonhava com CDMA, né? A gente sonhava com CDMA, mas implementou o TDMA. Na geração seguinte, no 3G, a gente implementou alguma coisa baseada no CDMA e sonhava com FDM, né?
Aí, quando chegou na quarta geração, a gente implementou o SDM, o FDM, né, que é o que a gente usa aí no 4G, e a gente sonha em ter uma coisa mais geral do que o FDM, que seria usar múltiplas antenas, usar sistemas de portadora simples a curtas distâncias, etc, etc. E aí a gente acabou, na quinta geração, usando uma versão do FDM, né, mais sofisticada, mas a gente sonha em alguma coisa mais avançada ainda, como eu usar multi-channel modulation, que é outros tipos de modulação no 6G. Então, a gente como eu diria, a gente consegue prever o futuro. E o prever o futuro, no sentido tecnológico, pode trazer para a gente a vantagem de poder, né, digamos assim, ter mais oportunidades a cada geração que chega, né? E como se faz isso? Eu acho que não é dentro só da universidade que a gente faz isso. A gente faz desde do treinamento adequado da pessoa que vai usar a tecnologia, né? Seja ela no agronegócio, seja ela dentro do chão da fábrica, porque, ao contrário do que se fala constantemente, né, a perda de postos de trabalho ela cria outros postos de trabalho que são diferentes, né? Hoje eu estava conversando com o Gerão mais cedo, eu estava falando assim, até uma empresa de alta tecnologia, o faxineiro deve ser treinado para saber fazer faxina nesse tipo de ambiente, porque é muito diferente, né? Então, é uma pessoa que tem que ser muito mais bem preparada, muito mais bem educada, para poder lidar com os equipamentos, saber o que pode tocar, o que pode mexer, como é que a gente vai fazer a manutenção. E isso também se aplica aos técnicos, se aplica aos engenheiros, se aplica aos doutores, seja lá quem for, né? Então, o que nós não temos aproveitado, né, nessas gerações todas, até por atrasos em relação às nossas decisões e também aos investimentos em ensino e pesquisa nas gerações tecnológicas, né? A gente acaba perdendo oportunidades. O exemplo de quando a Nokia, através daqueles incentivos fiscais, né, tentou implantar um centro de pesquisa no Brasil, e plantou e funcionou muito bem, a gente chegou praticamente a ter contribuições fundamentais dentro da empresa, né, a nível mundial, né? E aí eu estou falando de uma empresa só. O que eu estou falando, e eu acho que nesse tempo todo nunca houve um incentivo assim da nossa sociedade em pensar que nós temos que criar postos de trabalho nobres para os nossos estudantes, nossos habitantes, né? Então, e aí a gente está vendo que a demanda, né, como você está vendo um relatório aí que é muito comum a gente ver aí na literatura, né, sobre a demanda em relação as redes sem fio, que no 5G, ao contrário do que acontecia nas outras gerações, né, primeiro, a demanda é muito maior e a gente vai querer usar quase que todas as comunicações sem fio, né? Então, as demandas em relação a todas as redes vão ser muito menores, né, do que é no 5G. Então, o 5G vai aparecer como uma bomba, em que ele vai ser aplicado praticamente em todos os locais, em todos os setores da economia, e a gente tem que estar preparado, né? Para mim, a preparação passa por educação, né? A gente tem que educar a nossa população a não só utilizar a tecnologia, mas principalmente criar soluções baseadas na tecnologia, porque o Brasil é um país imenso, um país muito diverso, né? E muitas soluções elas precisam de um trabalho artesanal, técnico, né? E que as pessoas não dão valor, mas você precisa desenvolver software, saber onde colocar o hardware, saber como proteger o hardware, saber como é que você interconecta os dispositivos, tudo isso são funções altamente técnicas, mas que dependem de muita educação e muito treinamento, né? Então, como o Girão falou antes, né, o 3G ele vai permitir, o 5G ele vai permitir um monte de coisas que a gente não tinha disponibilidade anteriormente, né? Mas eu vejo num país como o Brasil como muito importante, né, a parte da monitoração do ambiente de agronegócio, né,
a gente tem um país imenso, né? O tratamento médico das pessoas à distância, né? Inclusive através de realização de cirurgia, você pode talvez fazer uma cirurgia dentro do Rio Amazonas, numa cidadezinha pequenininha ou numa tribo indígena, através de um médico que está em Manaus operando os equipamentos, né, e uma pessoa perto para poder garantir que a infraestrutura não falhe, né? Além de, provavelmente, uma pessoa formada em enfermagem, alguma coisa desse tipo. Mas não é só isso, né? Manter a infraestrutura estável, manter a estrutura funcionando de forma confiável, tudo isso depende de treinamento, né? Utilizar a infraestrutura no local remoto, tudo isso depende de muito conhecimento e muito treinamento, né? Então, eu gosto muito de botar essas figurinhas, às vezes, na minha apresentação, porque eu acho que ela dá uma ideia do que a gente está falando, né? A gente está vendo veículos que se comunicam, podem se comunicar com a rede, aí no caso aqui é o 5G, mas também esses dispositivos, né? Eles vão ter que comunicar um com o outro e conversar entre si, às vezes sem a interferência da rede 5G, né? Mas com uma tecnologia próxima ou coerente com a de 5G. Da mesma forma, você pode monitorar seu pet, monitorar, fazer suas conversas, tem muitas outras coisas que você pode fazer com a nova tecnologia. Então, a gente vai ultrapassar, como o Girão comentou, né, a barreira de 1 gigabit por segundo, e a baixa latência vai permitir um monte de serviços que não são viáveis hoje em dia, né? Vai melhorar muito a automação nas indústrias, né? E, além disso, a gente vai poder usar inúmeros dispositivos que vão conversar entre si, né? Com uma alta taxa de transmissão e recepção. E digo para vocês, como técnico, você controlar e manter, né, uma rede distribuída funcionando de forma confiável, né, depende de uma tecnologia muito complicada, mas que é viável, obviamente, né, e que se nós chegarmos juntos ou chegarmos adiantados, a gente vai conseguir ter um monte de gente preparada para produzir soluções, produtos e até microempresas que oferecem soluções que rodam em cima da infraestrutura de 5G. Né? E isso pode ajudar, de certa forma, o Brasil a dar mais oportunidades para as pessoas que têm dificuldade. Né? Uma pessoa, por exemplo, se você mora numa comunidade, né, em que você fique na sua casa, você tem acesso ao 5G, esteja treinado para usar aqui a tecnologia de forma adequada, você pode criar oportunidades de negócio para toda a sua família, né, e melhorar o seu income, né, os recursos, né, através do trabalho que você consegue fazer. Então, você pode dar oportunidade para muita gente. E a gente sabe muito bem que a tecnologia eletrônica, em geral, né, ela atrai muitos jovens, né, que gostam de usar os gadgets, né, os mais variados gadgets, que se impressionam com o que se consegue fazer com esses dispositivos. E isso, para nós, pode ser um atrativo para poder dar oportunidade para essas pessoas, né, através da educação, porque não adianta você dar o gadget e esperar que ela aprenda sozinha ao nível de produzir coisas novas com aquela tecnologia. Né? Então, aí eu acho que os institutos técnicos, as escolas técnicas, as escolas normais, as universidades, têm que trabalhar juntas, e os órgãos governamentais, clube de engenharia, todos os órgãos baseados em tecnologia, relacionados com algum tipo de tecnologia, têm que apoiar essa disseminação da criatividade, de abrir oportunidade para todo mundo, digamos assim, participar desse desenvolvimento. Não é só ser usuário. Né? Então, a gente vai ver que a gente tem aqui, entre os veículos, a gente vai ter mistura de 5G com 4G, e a gente vai ter várias oportunidades que podem ser úteis para a gente conseguir dar um passo a mais no desenvolvimento do país. Né?
que é incluir todo mundo, né, no ambiente que a classe média alta e a classe alta têm disponível e dar a essas pessoas o treinamento suficiente para poder todo mundo ter oportunidades iguais nesse ambiente competitivo, né? E quando eu falo oportunidades iguais, não estou falando só do país, né? Porque muitos empregos agora serão remotos e tal, e nós queremos, eu pelo menos gostaria de ver os nossos engenheiros, os nossos técnicos, os nossos toda a nossa massa de trabalho, né, ter empregos mais nobres. Esse é que é importante. 2 minutos, Paulo. Sim. Então, o que acontece? Os sinais, como o Gerão já falou, os sinais possuem maior alcance e a gente tem muitos dispositivos autônomos entre si, comunicando entre si, e também a gente tem que se educar em relação aos fake news, né? Porque esses efeitos nocivos do 5G, eles, na verdade, são inverdades, até que se prove que eles são realmente danosos, mas não existe prova nenhuma até o momento. E eu, do ponto de vista de engenharia, eu acho mais improvável que o 5G afete a saúde das pessoas, né, do que as gerações anteriores, porque normalmente os dispositivos trabalham com potências mais baixas, com muito mais antenas, obviamente, né? Então é isso, a gente está olhando para uma direção de oportunidades, né, em que o 5G está aí, tem muita coisa para ser desenvolvida, mas nós estamos atrasados em permitir que as pessoas, ou as pessoas da nossa população tenham capacidade de criar em cima da tecnologia. Não é só pensar nos empregos que estão perdidos, é transformar os empregos que eles têm em empregos mais nobres e mais bem pagos, que requer mais treinamento, né? Então, e se beneficiar do que ela vai trazer, né? Uma conexão mais estável em quase qualquer lugar onde tenha uma infraestrutura mínima, né? E aí a questão é o que a gente vai poder fazer além do que a gente já sabe que se faz, né, nas gerações. A gente começou com voz, Internet of Things, e agora? Né? O 5G vai poder fazer muito mais que isso. Né? Então, para isso, a gente tem que ter muita gente treinada, né? E isso eu vejo como uma oportunidade para desenvolver produtos, né? Gerar negócios no 5G e preparar as pessoas ou uma infraestrutura para a gente se beneficiar do 6G antes que ele exista. Né? Porque o que o 6G vai cobrir, a gente vai conseguir saber, a gente até sabe, em parte, né? Não tudo. Então, é isso, a gente acompanhar desde agora e ter uma visão pragmática para desenvolver o país e gerar empregos novos, né? Baseados na plataforma, né, que a gente tem. Né? Eu lembro bem quando a gente começou a ter automóveis, né, as pessoas achavam que automóveis era só para rico. Hoje todo mundo tem um automóvel da classe média, mas até hoje a classe pobre não tem acesso a um automóvel. Né? Então, isso é uma coisa que não pode acontecer com essas novas oportunidades em 6G, ou seja lá qual for a plataforma que a gente tem. Né? Então, a gente tem que fazer uma autoavaliação, né? Olhar para os erros anteriores para que a gente não volte a errar, né? E não politizar nossas escolhas, né? Tomar cuidado com os lobbies, né? Que só servem para beneficiar os nossos próprios futuros exploradores, né? E confiar na nossa capacidade de competir e gerar conhecimento. Né? Eu estou na área tecnológica, eu sei muito bem que o brasileiro pode gerar conhecimento, porque é um ser humano como qualquer, mas também é o mais flexível entre os, digamos assim, profissionais que eu já trabalhei. Por quê? Porque a gente é criado num ambiente de muitas dificuldades, né? Que vai desde o trânsito, a violência, etc., e a gente aprende a se virar. Né? Então, a tecnologia só se desenvolve com investimentos a longo prazo. Então, a gente também tem que mudar essa mentalidade que a gente só investe em coisas que dão retorno rápido. Não, a gente tem que pensar em investir em coisas que têm retorno a longo prazo e, como sempre, no 5G, no 6G também, nós estamos atrasados. Né? E aí eu ia falar de tecnologias que nós estamos desenvolvendo, mas isso acho que não importa para esse tipo de Ok. Tá bom? Obrigado, Paulo. Nada.
Nosso terceiro palestrante vai ser o Clemente Gans, Lúcio. Antes do Clemente falar, eu gostaria de um pouco enfatizar algo que foi falado tanto pelo Paulo quanto pelo Girão, né? Que é a convivência do 4G com o 5G. Né? Nós vamos ter essa convivência provavelmente por décadas, né? Porque o 5G ele está na sua infância. Normalmente, o que a gente vê das histórias passadas das gerações anteriores, né? Elas duraram cerca de 10 anos e conviveram durante algum tempo com as gerações novas. Né? Isso aconteceu com o 2G, que a gente tem até hoje no Brasil telefones 2G. O 3G muito mais, e o 4G praticamente no Brasil é dominante, e ele, com certeza, vai ter essa convivência durante muito tempo com o 5G, inclusive por causa das algumas limitações que o 5G introduz, né? Que o 5G tem algumas limitações, principalmente quando a gente entra na faixa das ondas milimétricas. Né? Então, o 4G, na verdade, ele vai funcionar como um complemento da geração nova que vai acontecer aqui no Brasil e no mundo inteiro. Né? E a previsão, por exemplo, de 2025, como o Girão falou, né, é de 20% da base instalada de celulares no Brasil ser 5G, enquanto 80% em 2025 ainda será de geração 4G. Né? Isso foi uma pesquisa feita pela GSMA, que é uma entidade internacional de pesquisa na área de telecomunicações e que fez essa avaliação para o mundo inteiro e aqui no Brasil estabeleceu esses dados. Então, eu queria então passar a palavra para o Clemente para sua apresentação. Bom, boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui nesse encontro. Queria agradecer em nome do Francis e do Patrusco o convite, do IBEP, do Clube de Engenharia, para estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande estar com o Girão, com o Diniz, com o Luiz Antônio nesse debate. Eu não sou um especialista nessa área de tecnologia, e muito menos de 5G. Minha abordagem é mais oriunda do trabalho junto ao movimento sindical, às centrais sindicais e às nossas agendas e preocupações em torno da inovação tecnológica e, no caso, do impacto do 5G sobre o desenvolvimento do país, a capacidade que nós venhamos a constituir daqui para frente em promover transformações para alterar o atual quadro de ou regressão econômica, ou de estagnação, ou de ampliação de desigualdades, de pobreza e de miséria. O esforço que nós temos feito, as centrais sindicais, inclusive, apresentarão agora, no dia 7 de abril, novamente, para incidir no processo eleitoral e, portanto, participar desse debate público, das escolhas que o país fará daqui para frente, com a chamada pauta da classe trabalhadora, um conjunto propositivo de elementos para nós pensarmos o país, e uma das dimensões que será destacada nessa agenda propositiva é justamente a relação entre o nosso padrão de desenvolvimento, a relação entre trabalho e tecnologia no padrão de desenvolvimento brasileiro. Nós partimos de uma visão de que a relação entre trabalho e tecnologia vem sendo estruturalmente desfavorável à dimensão do trabalho, à participação do trabalho na agregação de valor e na distribuição pessoal e funcional da renda. A tecnologia tem sido predominantemente favorável, ou favorecendo um processo de concentração, evidente que não é ela per si que faz isso, mas é no contexto
do modelo de desenvolvimento econômico que nós temos no mundo nas 3 ou 4 últimas décadas, no qual a tecnologia acelera processos concentradores ou excludentes. No geral, a incorporação que a tecnologia faz de internalizar habilidades, na medida em que a tecnologia nada mais é do que inteligência e trabalho humano materializado em uma máquina e, portanto, em uma forma de cristalizar o trabalho naquele equipamento, mas essa cristalização tem se manifestado do ponto de vista econômico e social em uma redução contínua da participação do trabalho na agregação de valor e, portanto, no resultado distributivo. Quando a gente combina essa dimensão com a desconexão de uma formulação estratégica entre o desenvolvimento tecnológico e o resultado econômico e social pretendido com esse desenvolvimento, e, portanto, estamos falando de quais são os instrumentos e quais são os vetores que permitem a distribuição do incremento de produtividade para a sociedade, seja em condições de trabalho, em qualidade de emprego, quanto, então, como bem destacou já o Girão Disney, das suas exposições, ou seja, na qualidade do emprego, olhando as condições de trabalho, olhando a trajetória profissional, olhando a capacidade que o trabalho terá de fazer a distribuição da agregação e do valor gerado pelo trabalho coletivo de todos, assim como os instrumentos que permitem dar efetivação a essa distribuição e que são necessariamente instrumentos políticos, portanto, instrumentos que fazem pactuações, que promovem acordos na sociedade de promover a distribuição desses incrementos, seja na sua capacidade de distribuir o valor agregado por essa produção, seja na capacidade de distribuir a oportunidade e o direito de acesso. No caso do 5G, isso se destaca, inclusive nas apresentações que vocês fizeram, e que sejamos muito claros que numa sociedade com o padrão de desenvolvimento que nós temos, com a estratégia regressiva do ponto de vista do nosso padrão de desenvolvimento industrial, da desconexão desse padrão de desenvolvimento industrial com os desafios sociais e ambientais que estão postos, ou seja, a base dessa indústria daqui para frente, seja colocando em novos patamares. E com o patamar de desigualdade essencialmente materializado nessa condição de inserção no mundo produtivo, pela profunda brecha em termos de capacidade cognitiva, oriunda de um desinvestimento estrutural em educação, e no processo de relação da educação com a formação para o trabalho, a atualização, o investimento na capacidade cognitiva, nas habilidades, na capacidade de produzir conhecimento, ciência, inovação. Portanto, nessas desarticulações estruturais que estão presentes, infelizmente, na nossa estratégia presente de desenvolvimento, não nos habilitam a sermos otimistas com essas inovações. O otimismo que nós devemos ter, e elas devem carregar esse otimismo pelo aquilo que elas geram de potência, e acho que isso que o Girão e o Diniz nos trazem mostram a potencialização que essa tecnologia fará em todo o sistema produtivo e do ponto de vista da atuação, da organização dos processos produtivos e das relações desses processos produtivos com a sociedade, sejam nos mais variados serviços, seja nas formas como os serviços poderão facilitar a vida do cotidiano e a interação entre as pessoas, nós precisamos, como desafio estrutural, alocarmos para esta estratégia de difusão e de desenvolvimento industrial, tecnológico e econômico, a dimensão da relação virtuosa entre a tecnologia e o trabalho, entre o robô e o trabalho humano, a relação colaborativa de cooperação que deve se estabelecer, assim como relação colaborativa e de cooperação que deveria orientar as nossas estratégias de difusão de tecnologia, de incorporação dessas tecnologias nos sistemas produtivos das micro, pequenas e médias empresas distribuídas nesse vasto território de desigualdades, de carências estruturais e, portanto,
essa estratégia de difusão e de ampliação da tecnologia tem que vir acompanhada por decisões políticas, de política de Estado, de política de governo, de política pactuada entre os agentes econômicos, entre os trabalhadores e os empresários, na formulação de estratégias que sejam capazes de promover uma tecnologia que, de um lado, nos permita dar saltos disruptivos em relação aos estrangulamentos e aos graves obstáculos que a nossa realidade nos impõe a dar um salto no nosso padrão de desenvolvimento. De que maneira, portanto, que essas tecnologias abrem oportunidades para nós darmos saltos aos nossos desafios. Vejo que nós temos frentes de oportunidades na área da saúde, das energias renováveis, do meio ambiente, da recuperação dos nossos biomas. Bom, são vários os vetores que permitiriam com que nós, usando essas tecnologias, conseguíssemos dar um salto do ponto de vista da estrutura produtiva. Ao mesmo tempo, o uso dessas tecnologias, e no caso especialmente do 5G, o seu uso do ponto de vista da difusão e do acesso de uma educação universal de qualidade que permita às pessoas incorporarem capacidade cognitiva, desenvolverem sua capacidade cognitiva e desenvolverem isso em comunidade, nas regiões, nas localidades, incorporando esse conhecimento como conhecimento aplicado em transformar aquela realidade no território em uma realidade que se conecta com o mundo, que ao mesmo tempo tem capacidade de elevar a agregação de valor em cada uma dessas realidades, tem capacidade de fazer com que o processo de transformação da nossa estrutura produtiva venha, e é uma exigência e um requisito, acompanhada por uma elevação contínua da nossa capacidade coletiva em termos de conhecimento e, portanto, investimento em educação, o que significa provavelmente no ambiente de trabalho, buscarmos uma relação que até hoje não foi estabelecida e que é um déficit político estrutural, que é uma relação virtuosa entre o investimento em educação feito como política pública e o trabalho e a atividade produtiva feita no âmbito das empresas. O nosso sistema de educação não se conecta com o sistema produtivo, não há uma relação virtuosa na formação dos nossos jovens, do ponto de vista da interação e, portanto, experiências como outros países que fazem formações duais, simultâneas, capazes de dar à juventude uma capacidade de desenvolver a sua formulação cognitiva com uma capacidade de identificar essa formulação em ambientes onde são aplicados esse conhecimento na vida real e, portanto, aprendendo a fazer as mediações da vida com o conhecimento que é acumulado. Isso são desafios enormes para nós darmos a esta tecnologia, e esta tecnologia que pode ser uma base importante, inclusive, para rompermos obstáculos que hoje estão impedindo essa mudança. Acho que nós deveríamos ter como elemento constitutivo desse olhar a compreensão pactuada entre nós que essas inovações precisam estar determinadas como inovações a enfrentar de maneira sistemática todas as formas de desigualdade que impedem o nosso desenvolvimento alçar um padrão de outro nível, no qual nós pretendemos, como sociedade, que nós tenhamos um incremento da atividade produtiva, um incremento da produtividade, capaz de ser redistribuído de maneira a gerar uma sociedade com um padrão de desenvolvimento alto, com capacidade de ter uma conexão do seu sistema produtivo com todos os desafios ambientais e respostas conectadas com esses desafios, e uma tecnologia orientada por escolhas políticas que favorecem a cooperação, a solidariedade na sociedade. Essas são orientações políticas fundamentais para que a inovação seja algo que se incorpore ao processo produtivo como elemento transformador dessa realidade, no sentido da igualdade, no sentido da solidariedade, no sentido da qualidade de vida, do bem-estar,
discutirmos provavelmente novas formas de pensarmos aquilo que são os bens comuns, econômicos, sociais, ambientais, com os quais nós vamos compartilhar responsabilidades em relação à gestão, ao uso, no qual essa tecnologia, por exemplo, pode ser um elemento, do caso 5G, fundamental para que nós tenhamos outro padrão de gestão dessas riquezas que nós temos, também tecnologia que pode ser usada de maneira criativa para nós fortalecermos a nossa participação no processo democrático, numa sociedade que saiba combinar a democracia representativa que nós estamos acostumados a constituir nos processos eleitorais, com o legislativo, o executivo, atuando do ponto de vista da regulação e da pactuação do que são as nossas visões de país, mas complementar essa dimensão com uma outra dimensão que eu acho que a democracia hoje está requerendo no mundo, que é a consolidação de uma participação democrática oriunda de um processo onde a sociedade, por meio das suas organizações ou por meio de participações feitas por mais diferentes instrumentos e mecanismos, leva a sociedade a atuar na formulação da sua visão de futuro, de seus interesses, de pactuações sociais. 2 minutos, que dão Clemente. pouco a orientação de qual é o futuro que nós queremos construir. Essas tecnologias, especialmente do 5G, também deveriam ser tecnologias que nos permitem qualificar e incorporar no sistema político a participação social, integrada com a democracia participativa, integrada com a democracia representativa, e, portanto, dando nesse ambiente, no caso específico do desenvolvimento econômico, condições de que a sociedade, em cada um dos espaços do nosso território, nas comunidades, possam internalizar pelo acesso universal ao conhecimento que é possível ser disponibilizado, acesso a para que esse conhecimento possa instruir naquele local novas escolhas, novas possibilidades, novas criações. Por fim, queria dizer que um dos nossos grandes desafios, visto a partir da perspectiva do mundo do trabalho, é percebermos que esta inovação precisa ganhar uma dimensão virtuosa no âmbito das micro, pequenas e médias empresas. O gap de produtividade entre essas empresas e as grandes empresas no Brasil é 5, 6 vezes maior do que há nos países desenvolvidos. É um gap que nós precisamos superar. Parte disso está associado ao investimento em educação, parte disso é uma resposta imediata que nós temos que gerar em termos de qualificação também, qualificação que muitas vezes nós destacamos como algo que a gente olha só para uma qualificação do trabalhador, né, da força de trabalho. Muitas vezes a gente esquece que essa força de trabalho também tem no componente do empresário, daquele que mobiliza o capital, também um requerimento fundamental. A carência de qualificação é de toda a força de trabalho alocada no sistema produtivo, não só dos trabalhadores assalariados, mas de todos os trabalhadores e de todos aqueles que empreendem, portanto, alocam seu conhecimento e sua força também na mobilização das estruturas produtivas. Queria dizer, portanto, para finalizar, que nós temos, sim, um desafio enorme pela frente. Acho que as tecnologias devem ser pensadas por nós como um instrumento que deve ser tratado como constitutivo de uma concepção de desenvolvimento, de transformação das desigualdades e da sua superação, e de um instrumento que venha partilhar os resultados do incremento econômico de maneira a nós produzirmos as transformações sociais no sentido da justiça e hoje as transformações em relação ao meio ambiente no sentido da sua sustentabilidade. Acho que esse é um desafio. Nesse sentido, nós temos que politizar a discussão da tecnologia, não no sentido que o Denis destacou ali no final, que ele tem toda razão, de uma disputa, mas politizar no sentido de dar à sociedade o pertencimento, de tratar dessa questão e de saber fazer as escolhas para que isso gere um avanço na nossa capacidade coletiva de produção, da capacidade cognitiva e, ao mesmo tempo, nos permita promover um outro ambiente de
convivência, de repartição da nossa produção econômica e de resultados que superem os graves desafios, os graves problemas que nós temos em nossa sociedade. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Clemente. Interessante a apresentação. Eu gostaria de, antes de chamar o Luiz Antônio, que é o último palestrante nosso de hoje, né, colocar uma variante ou uma característica que está sendo colocada hoje atualmente nos ambientes de telecomunicações de uma forma geral, né, onde a gente vê um particionamento da prestação do serviço entre diversos atuantes, né? Então, a parte de acesso, a parte de core de rede, de nuvem de acesso, de nuvem de core de rede e de aplicações, né? Cada uma com um nicho específico de empresas que atuam nessas áreas e que vai ter um impacto grande, principalmente no 5G, já que no edital nosso do 5G, praticamente todas as empresas têm essa participação em um segmento desses e não em todos, né? A menos das operadoras, e mesmo as operadoras tradicionais, né, que são as teles, elas também estão segmentando sua rede em várias, e repassando essa atividade para algumas dessas teles, né? E isto vai ter um impacto, com certeza, grande nas relações de trabalho, né? Porque os empregados não serão empregados mais de uma empresa única que trabalha no setor de telecomunicações, mas serão repartidos em diversas outras atividades dentro do segmento de prestação de serviço. Além disso, tem um impacto importante, porque o serviço ele passa a não ser prestado apenas por uma operadora, será por várias, e a atribuição de responsabilidades e da qualidade dessa conexão, né, vai ser uma responsabilidade que vai ser distribuída e precisa de uma regulamentação exatamente para que se caracterize essas responsabilidades. Isto é uma preocupação que os reguladores estão em todo o mundo trabalhando a respeito, e isto com certeza vai acontecer por aqui. Na verdade, já está acontecendo, né? O edital do 5G evidenciou isso, né? Que as empresas, nem todas elas são verticalizadas, elas são horizontalizadas, né? Então, eu queria então convidar o Luiz Antônio à última apresentação sobre perspectivas do 5G. Obrigado, Márcio. Márcio, você me deixou aqui numa complicação. Falar depois dos três, dois baita engenheiros, né? O nosso presidente do clube, né, o Márcio, o Paulo Diniz, nosso professor lá da FRJ, Clemente, um baita economista, um cara com uma experiência muito grande de negociação. Bom, enfim, tá complicado. Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer aqui o Francis o convite, né? Eu também faço parte do IBEP. O IBEP tem feito e vai fazer, né, isso, Francis, ao longo desse ano, diversos debates que nós estamos chamando de diálogos, e esse sobre o 5G é importante, não só porque nós estamos tratando de tecnologia, mas estamos falando também de ciência, tecnologia, estamos falando também de Brasil. Então, eu queria também agradecer muito o convite para estar falando aqui. Eu aqui estou vendo alguns amigos aqui, o Luiz Fernando Taranto, o Lima, que é da CUT Rio, o Telmo Lustosa, que foi meu colega aqui, que eu sou do sindicato, então ele foi também da Embratel. Enfim, é sempre um prazer aqui estar tentando falar alguma coisa. Agora, com uma dificuldade muito grande depois desses três, mas vamos ver. Eu acho, primeiro, o seguinte: nós temos que entender, vamos pensar o seguinte, que a informação passou a ser algo especial na sociedade contemporânea. Nós estamos discutindo o 5G porque nós estamos discutindo, na realidade, que há uma transformação muito grande na sociedade, as sociedades agora estão em rede, o capital já é um capital internacional. Então, essa questão da informação
é um ativo muito importante para a sociedade. E eu acho que é por isso que eu acho que tanto os 3 palestrantes estão falando não só da tecnologia, mas estão falando também que essa questão da informação ela é fundamental para um projeto de desenvolvimento do país. Um projeto muito mais amplo, um projeto que você vai ter não só do ponto de vista da ciência e tecnologia, mas de todo o serviço que nós podemos, a partir dessa tecnologia, ter no país. Então, eu acho que essa coisa é fundamental para que a gente possa ter um entendimento, não só também do ponto de vista tecnológico, também do ponto de vista político, social e econômico do país. Por isso que está se discutindo muito, quer dizer, uma sociedade como a brasileira, com uma desigualdade muito grande, o que o 5G, essa que devia ser a principal discussão que nós devíamos ter. Nós que somos técnicos, engenheiros, economistas, sociólogos, enfim, sindicalistas, o que isso tem a ver para que a gente possa ter um país com uma desigualdade menor? O que isso pode impactar? E olha que o 5G ele é uma experiência muito grande que ele vai impactar em tudo, ele vai impactar na economia, no governo, nas pessoas, nos serviços, na indústria, no comércio, no meio ambiente, na segurança, na educação, na saúde e também no trabalho, nas cidades. Isso é importante a gente ter isso. E a história da informação brasileira, nós temos história, porque eu estou vendo aqui que tem alguns estudantes de engenharia que estão participando aqui, alguns participaram muito disso, outros são muito novatos. Mas desde a Constituição de 88, que a gente vem discutindo que telecomunicações é um bem público, como bem público tem que servir a sociedade. É isso que está escrito na Constituição de 88, que lá, inclusive, se colocou que é tão importante que tinha que ser monopólio, que ele vai ser quebrado em 98, de 88 a 98. E é óbvio que nós estamos falando de 98, de 98 com a privatização. E, naquele período, nós tínhamos um sistema de telecomunicações brasileiro muito interessante, que nós tínhamos as empresas locais, as teles, nós tínhamos a Embratel, que é o companheiro que são da Embratel, o Márcio da Embratel, que cuidava de telecomunicações, a estratégia de telecomunicações nacional e internacional. Nós tínhamos uma Telebrás que cuidava de tudo isso, e mais um centro de pesquisa. Cuidávamos também da tecnologia. Isso em 98. Com 98, você quebra esse sistema, né? E é óbvio que nós aumentamos, porque a partir de 98 nós também tivemos um fluxo maior das tecnologias da comunicação e informação. Aí, internet, banda larga, internet, celular, telefonia móvel, que nós chegamos até agora, e eu não vou entrar aqui, tanto o Girão quanto o Paulo colocou muito bem toda a evolução desde 1G a nós chegarmos ao 5G. Então, nós temos esse impacto. E essa discussão, nós não podemos abrir mão, eu queria gastar um pouquinho de tempo com isso. E alguns participaram, o Márcio Patusco tem participado muito, o Clube de Engenharia tem participado muito disso, é que a atividade da comunicação brasileira ela tem que estar atrelada a um projeto de desenvolvimento nacional que tem como premissa diminuir a desigualdade. E aí, por isso que vai ter que impactar na educação, ela vai impactar na saúde, ela vai impactar na mobilidade das cidades. Então, essas seriam as obrigações, né? Porque se comunicação é um bem público, ela tem que servir à sociedade, né? O 5G não é só para que a gente possa ter com mais velocidade, acessar vídeos e jogos. É muito mais que isso que já foi colocado aqui. Então, isso é importante. E eu queria colocar assim, como é que ela impacta o trabalho? Porque aí eu, falando como sindicalista, eu sou presidente do sindicato, presidente de uma federação. Como é que nós estamos vendo isso? Em duas vertentes. Uma é essa que eu falei, que nós temos a obrigação de consagrar e continuar discutindo com os entes, aí Congresso Nacional, Executivo, Judiciário, que essa questão da informação, da tecnologia da informação, ela é um bem público, portanto, ela tem que servir à sociedade. Então, é uma discussão mais política nesse sentido, né, de como nós podemos fazer isso.
A segunda é como isso impacta, de fato, no dia a dia do trabalhador de telecomunicações e informática. Tanto o Paulo quanto o Gerão e mesmo o Clemente já falaram sobre a questão da qualificação. Esse é um tema importante. Aí eu chamo qualificação e educação nessa amplitude que o Clemente colocou na fala dele. Então, essa é uma importante. E nós vamos ter um impacto também, porque nós vamos também mudar o tipo de trabalho. Não só para que você possa usar essa nova tecnologia, mas, por exemplo, nós vamos ter uma possibilidade muito maior, e já fizemos isso agora na pandemia, que é o trabalho, o home office, o teletrabalho, que vai ser, com 5G, você vai ter muito mais possibilidade. Por quê, né, isso, Gerão? Porque se nós estamos falando que o 5G, você tem mais velocidade, você tem uma latência maior, que é o tempo menor de resposta a velocidade da informação e a densidade em que você possa articular vários múltiplos dispositivos, né, eletrônicos, então você vai precisar ter capacidade muito grande, não só desse trabalhador, mas para a sociedade também. Por isso que quando a gente fala em educação, ela tem que ser uma coisa mais ampla. E o trabalho em plataforma, que é outra questão importante que nós vamos ampliar e muito. Se a gente olhar essa questão, onde é que vai impactar? Vai impactar em tudo, na forma de trabalho, na legislação, no direito e também na forma de organização sindical. Porque veja só, tanto o Paulo quanto o Gerão colocaram bem, nós vamos ter não só o que nós já temos, mas vamos ter ampliar a torre, ampliar a antena, uma infraestrutura de fibra ótica muito grande, né? Mais software, hardware e também uma terceirização muito grande. Para que todo mundo tenha uma ideia aqui, vamos pegar, porque depois vou falar também da Vivo rapidamente. A Vivo é uma empresa de telecomunicações brasileira. A Vivo tem 33 mil trabalhadores diretos e 100 mil trabalhadores indiretos. 100 mil trabalhadores indiretos. E agora ela está fazendo uma série de empresas para que ela possa competir. Já tem uma empresa de infraestrutura, ela vai se associar com empresas que vão cuidar de torres e antenas. Então, o número de pessoas que vão trabalhar diretamente nisso, né, além de todo trabalhador que vai trabalhar na ampliação de fibra ótica, né, manutenção da fibra ótica, né, instalação da fibra ótica, enfim, nós vamos ter um conjunto de trabalhadores, né, e trabalhadoras nesse segmento. Então, isso vai impactar muito a organização sindical de como representar esses trabalhadores para que, nessa conjuntura de 5G, que é uma tecnologia importante, como foi colocado aqui, nós tenhamos e temos que combater a precarização desses serviços. Porque a terceirização no Brasil, né, normalmente, né, 99% significa precarização da mão de obra brasileira. Né? E precarização não é só aquele instalador, reparador, não. Você vai ter uma precarização desde instalador, reparador, técnicos e engenheiros. Né? Você começa a ter uma precarização. Por isso que o Paulo está dizendo, nós precisamos garantir e ter empregos de qualidade. É fundamental. Né? A universidade, as escolas técnicas vão ter que preparar muito bem para que tenha esse emprego de qualidade. E os sindicatos, eles vão ter que se preparar para que essa questão seja verdadeira. E não só os sindicatos de telecomunicações, como os sindicatos também, os sindicatos de TI. Né? O Clemente tem puxado a nossa orelha todo dia com relação a isso. Todo santo dia. Falou, não é possível um movimento sindical com as transformações do mundo do trabalho que nós estamos, com esse tipo de sindicalismo, com esse tipo de sindicato. Nós vamos ter que transformar também esses sindicatos. Né? Vai ser um sindicato muito mais jovem, muito mais dinâmico, utilizando cada vez mais essas tecnologias da informação para sua comunicação, para sua mobilização, mas vai ser outro tipo de sindicato e com outro tipo de organização. Quando eu falo de trabalhador de TI, porque eu estou falando de software, hardware, que tem todo um quantitativo de pessoas, engenheiros, analistas, entre outros, que trabalham nessa mesma estrutura. Então,
Na realidade, nós vamos ter que olhar isso e ter capacidade de organizar esses trabalhadores de uma outra forma para dar conta. Por quê? Caso contrário, o 5G vai estar no Brasil, nós vamos ter trabalhadores muito precarizados e não vamos resolver um problema político que todos nós estamos falando aqui, do desenvolvimento tecnológico brasileiro, o desenvolvimento econômico brasileiro, e não vamos combater em nada a desigualdade, que esse é o principal problema da sociedade brasileira. 2 minutos, Luiz Antônio. 2 minutos? Então, eu queria fazer este alerta. O 5G é importante, né? Ele traz ele amplia as condições, né, para qualquer sociedade, né, em todos os campos, mas o cuidado nosso vai ser muito grande. Além de discutir, e eu sempre tenho falado isso, informação é um bem público e tem que servir a sociedade como um bem público. E para isso nós vamos ter que fazer isso. 2, esse emprego, os trabalhadores que estarão envolvidos nessa atividade têm que estar organizados e ter um emprego de qualidade. Não podemos deixar a precarização campear. Precarização, quando eu falo, em salários, benefícios, contratação, entre outras coisas. Obrigado, Márcio. Aí, no debate, nós vamos discutindo um pouco mais essas questões. Obrigado. Ok, obrigado, Luiz Antônio. Nós já temos perguntas aqui endereçadas no chat, né? Então, vamos... são perguntas, algumas genéricas, uma delas endereçada a um dos participantes, mas a maioria delas são genéricas, né? Então, a primeira é do Jorge Omar, ele é engenheiro eletricista, presidente do ABRAIP. Ele pergunta o seguinte: qual o tempo mínimo para atualização dos profissionais numa nova tecnologia do tipo do 5G? Eu acho que o Paulo Diniz talvez seja a pessoa mais indicada para nos dar algum... Eu também gostaria de... Ok, Girão, tá bom. Olha, depende muito do que tipo de profissional que você quer, né? Se você... uma das coisas que eu vejo é que o 5G vai dar oportunidade não só para quem trabalha com a tecnologia, mas para quem usa a tecnologia, gerar conteúdos específicos para resolver os problemas, que pode ser um problema social, um problema da agricultura, um problema da infraestrutura, da logística. E aí é que entra o profissional dessas áreas, que não conhece muito a tecnologia, mas ele pode gerar conteúdo para isso, né? Então, eu lembro muito bem que a Nokia ela tinha o costume de fazer um treinamento com seus funcionários que iam desde do faxineiro até o presidente da empresa, em que eles aprendiam o que era GSM, o que eram as siglas, o que você poderia fazer com aquela tecnologia, que tipo de profissional trabalhava em cada nível daquela tecnologia. Então, as secretárias também, todo mundo se sentia incluído no ambiente e, na verdade, eles usavam esse conhecimento dos próprios funcionários para desenvolver seus próprios produtos, né? Então, isso eu estou falando de uma empresa em particular, né? Agora, na sociedade como todo, eu acho que se a gente tiver uma política, né, em que a gente tem... Todo jovem gosta de trabalhar com celular, trabalhar com computador e tal. Vamos ensinar ele a criar com aquilo, não ser um mero usuário, né? E aí, quanto tempo depende do nível que a gente quer chegar. O cara pode ser um PhD, mas como pode aprender muita coisa em 1 ano, em 6 meses, né? Dependendo do que a gente quer, como a gente quer que essa pessoa atue, né? E isso por exemplo, um aluno meu recentemente, ele desenvolveu um sistema de rede sem fio para alimentação de peixes artesanais numa fazenda, e uma das coisas que ele me reportou foi a velocidade com que as pessoas que trabalhavam naquele ambiente realimentavam eles com informação e que eles usavam o sistema que ele montou melhor que ele, né? O cara que ia todo dia alimentar o peixe, medir a oxigenação da água, coisas desse tipo, ele passou a fazer isso
na sala dele, né, ou dentro da fazenda, mas, em compensação, ele ajudou a criar muito conteúdo, né? E ele treinou o rapaz, né, os rapazes a usar aquele sistema, né? Então, isso aí mostra o seguinte: na ponta, né, na ponta do serviço, da atuação do sistema 5G, tem muita coisa para ser criada. O cara não precisa saber como é que é a rede, mas tem que saber que aquele dispositivo, aquele sensor que ele está usando, ele pode ser, a atuação desse sistema pode ser ampliada para resolver problemas específicos da área em que ele está situado, né? Girão, você quer complementar? Eu queria falar o seguinte, né? Para serem mais breves nas perguntas, né? Nós temos algumas perguntas já endereçadas e talvez fosse interessante que a gente consumisse menos tempo nas perguntas, Claro. obviamente, né? De acordo com o que vocês puderem fazer, né? Eu quero fazer uma observação que o Paulo já respondeu, que a questão do tempo é uma questão variável, digamos assim, mas existe uma questão que eu considero que é a mais importante, que é o como. Como é que nós vamos recapacitar, reabilitar as pessoas que vão perder seus empregos para os robôs, para as máquinas, para o 5G, para os sensores e assim por diante. Então, existe um mecanismo, o Brasil ele é forte em mecanismos, forte em diagnósticos, mas é muito fraco no como, na ação, no resultado. Então, diagnóstico esse país tem para tudo. Então, existe um sistema no Brasil chamado Sistema S, que é financiado pelas empresas, financiado pela sociedade, e que capacita que foi feito para capacitar os seus profissionais. Esse é um dos modelos que a gente tem que adotar. Por exemplo, na área de TIC, a nossa confederação, que eu também falo um pouco por ela aqui, além do Clube de Engenharia, ela tem uma lei 10762, que está desde 2018 no Congresso, para que a gente utilize os 2 bilhões de reais hoje que a gente paga para outras federações para capacitar os profissionais na área de TIC. Mas não só os profissionais de TI, também os profissionais das empresas que se utilizam da TIC. Então, esse é um mecanismo que pode ser usado para capacitação e tem que ser usado. A CNI exerce um trabalho muito bem feito na capacitação dos empregados da indústria, a CNC também, dos serviços, mas nós precisamos de uma capacitação específica para as TICs, de toda a sociedade. Então, você vê, por exemplo, tem umas perguntas aqui que falam sobre transferência tecnológica, educação, o Clemente falou sobre isso, todo mundo. Esse é um país o seguinte, você tem o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, está altamente contingenciado. Se não fosse o contingenciamento, nós teríamos hoje mais ou menos 50 bilhões de reais aplicados no desenvolvimento de pesquisas científicas, laboratórios e assim por diante, que deixaram de ser aplicados, porque o governo foi lá e botou superávit. Nós temos, como eu falei agora há pouco, 141 bilhões de reais não aplicados para a universalização. O que é universalizar? É democratizar o acesso, fazer com que toda a sociedade tenha acesso. Então, dinheiro da sociedade também, está na sua conta do telefone, que está na conta das empresas. Então, eu acho que os sindicatos, toda a sociedade tem que reagir a isso. Não é chegar para a empresa que está fazendo o seu trabalho, está fazendo razoavelmente bem feito, e dizer, olha, a culpa é da empresa que não faz, a culpa também é dos governos que contingenciaram os recursos que seriam necessários para atender a sociedade. Eu acho que essa é uma luta que nós temos que fazer, o Clube de Engenharia quer se envolver nisso, eu acho que Clemente e Luiz e Paulo, a academia, etc., deveriam se envolver nesse aspecto. Porque dinheiro tem, só que não chega. Então, eu queria responder essa pergunta, aproveitando para fazer também um pouco esse desabafo. Obrigado. Ok. A próxima pergunta é de Bruno Ribeiro, ele é engenheiro de petróleo, ele fala exatamente sobre transferência de tecnologia, né? O Brasil tem condições de produzir além de consumir? Essa é uma pergunta. A gente já teve épocas em que produzimos muito, né? Eu lembro, né, que em 1988, né, o Brasil, com a produção local, supria o mercado brasileiro em 70% da sua produção. Em 1998, isso já tinha caído, era da ordem de 40%. Hoje em dia, não chega a 5% o fornecimento local
para a área de telecomunicações. Enfim, essa é uma realidade que a gente luta contra ela, exatamente porque a gente não tem uma política industrial de fomento à indústria, né? Bom, e, Márcio, mas essa questão era importante porque, veja só, nós tínhamos um centro de pesquisa que ficava em Campinas, e em volta de Campinas nós tínhamos toda uma indústria de componentes que fazia parte desse complexo, né, de pesquisa e fazer. Por isso que o fornecimento era alto, né, de pesquisa, de componentes para a indústria de telecomunicações. Isso foi acabado, isso foi destruído, né? Então, nós perdemos nesse espaço de 98 para cá, o CPQD virou um centro mais de homologação, né, de coisas técnicas do que a pesquisa propriamente dita, e o complexo industrial eletroeletrônico ele ficou muito deteriorado, né, nesse período todo. Então, nós perdemos muito a capacidade de ter no país, né, um instrumento não só de pesquisa, mas também um complexo industrial eletroeletrônico. Eu só queria complementar o seguinte, eu já fui até do conselho do CPQD e sei a capacidade do CPQD. São mais de 1.000 profissionais altamente capacitados, podem produzir qualquer tecnologia. O problema agora é como e o que fazer isso, né? O CPQD foi esvaziado com a privatização, que foi mal feita nesse aspecto, na minha opinião, né? Que não previu que a tecnologia pudesse também ser produzida no país. Mas não é só tecnologia de TI, propriamente, de comunicações, é todo o entorno, todas as tecnologias. Então, o Brasil precisa das startups, precisa das empresas se adequarem ao 5G, essas novas tecnologias, para produzir, quer dizer, as oportunidades de novos negócios, de inovações, são enormes. Ainda está, como diz o Patusco, nós estamos na infância. O Brasil não pode perder essa janela, mas, para isso, eu preciso de investimento. E preciso de investimento, de empreendedorismo do Estado também, não só das pessoas. O Estado empreendedor é uma realidade no mundo, inclusive no mundo mais capitalista que você possa imaginar, nos Estados Unidos. O Estado participa do empreendimento direto. Então, no Brasil, nós precisamos fazer isso. Então, nós não podemos contingenciar os recursos desse país para a ciência, tecnologia e inovação. Okay. E nem para a educação também. Claro, nem para a educação. A educação. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, que a educação é a base, né? A educação básica faz com que a gente consiga chegar até aos profissionais técnicos especializados e tudo. Agora, tem uma coisa interessante nessa história, é que, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar na guerra do 5G, não usar a tecnologia chinesa e tal. Por que a China... Isso é uma pergunta que vai ser endereçada para você. E eu sei disso, eu tinha visto lá. Eu tenho uma explicação para isso, né? Os Estados Unidos tinha, na década de 40 em diante, né, eles tinham os melhores cientistas da área de telecomunicações do mundo, Shannon, Bold, you name it, né? Foram os caras que criaram a teoria que permitiu chegar onde a gente chegou. Existiu o Bell Labs, né? E os Estados Unidos, não sei por que razão, aquelas coisas de desregulamentar tudo, tal, foi desmontando essa estrutura, né? Aí a Europa meio que tomou uma parte dessa estrutura, através da Nokia, outras empresas particulares, que os governos estavam, obviamente, investindo também, não há como negar isso, os países nórdicos, né? Até por uma necessidade, né, climática deles, né? O inverno lá é complicado, era bom que as pessoas se comunicassem. E, com o tempo, algumas empresas como a Nokia se associou com os americanos, que estavam mais preocupados em desenvolver os softwares dos celulares, dos aparelhos, e o mundo ocidental perdeu um monte de empresas que produzia tecnologia, Alcatel, Nokia, e vai um monte delas aí, a Siemens. Então, todas essas empresas foram perdidas. Os chineses, que não são bobos nem nada, né? Vocês não estão interessados nisso, então vou fazer a minha parte. Conclusão, hoje eles estão anos-luz na frente. Criaram centros de pesquisa em Paris, em vários outros países. Eu queria criar isso aqui também, da Huawei, né? E aí as pessoas estão preocupadas com a escuta que eles vão fazer da gente. Olha, a nossa escuta estou com fome,
eu preciso estudar, eu não tenho comunicação. O que isso interessa, né? O que interessa é que essas pessoas do Brasil precisam comprar os equipamentos mais baratos, ter acesso à tecnologia. Não importa se é China, se é Japão, se é Itália. Eu não quero saber, eu quero saber que a gente tenha que estar na vanguarda, né, de desenvolver tecnologia. E dá para fazer, como te falei, sem investimento não dá, mas dá para fazer. Nós, parte do que existe no 3G hoje em dia, no 4G, foi feito no Brasil, muita gente não sabe disso. Tá? Com isso, você respondeu uma das perguntas que estava endereçada aqui, e que eu ia, na verdade, endereçar para você. A outra eu colocaria para o Clemente, né, que é sobre 5G acessível à população. O que você acha, Clemente, sobre o 5G à população em geral, né? Como é que você vê o 5G sendo disponibilizado para a população, enfim, o desenvolvimento disso? Olha, acho que tem uma dimensão tecnológica, que aí o Paulo, o Márcio tem muito mais condição de falar. Creio que, em parte, isso exige uma atuação forte em termos de política pública, do ponto de disponibilização da infraestrutura para o acesso. Outra parte depende do preço, evidente, de qual a curva do preço, a queda na curva do preço, e a outra depende de renda. Objetivamente, nós não temos uma sociedade que estrutura uma capacidade de renda para acessar essa tecnologia nesse momento. Nós somos uma sociedade em queda descendente da renda, queda no salário real, queda na massa salarial, ou seja, se a gente olhar para o presente e prospectar o futuro a partir do presente, a visão é a pior possível. Mas não acho que é esse o futuro que a gente identifica e nem é essa a base a partir do qual a gente vai desenhar essa perspectiva. Então, creio sim que nós temos condições de inverter essa trajetória e, portanto, fazermos um padrão de desenvolvimento onde essa dimensão do acesso é uma dimensão constitutiva, inclusive como instrumento fundamental para enfrentar as desigualdades e difundir uma estratégia de desenvolvimento econômico, de incremento de produtividade, por difusão de tecnologia, por incremento da capacidade produtiva, especialmente em micro, pequenas e médias empresas. Eu sou otimista nesse sentido e acho que a afirmação política de futuro que nós temos que fazer é que o acesso ao 5G é elemento estruturante de uma participação na sociedade, de democracia, de acesso, mas principalmente do ponto de vista econômico, de transformações econômicas que nos aproximem dos padrões de desenvolvimento que nós queremos alcançar. Eu sou otimista nesse sentido, especialmente se a gente tiver condição política de pactuar entre a gente formulações, como o Márcio disse, intervir nos espaços institucionais e exigir aquilo que a gente vem construindo ao longo desses anos todos. Márcio. Pois não? Quem não, falou? eu acho que essa pergunta... Desculpe, mas essa pergunta é muito boa, acho que o Clemente pergunta. Mas nós já temos um mecanismo para que a gente possa ter um mínimo de financiamento, que são o FUST, que está lá. Nós já temos é que ele está sendo utilizado para outras coisas, e há muito tempo. Então, o que nós temos que colocar, quer dizer, esse recurso seria um recurso importante para que a gente pudesse popularizar a tecnologia da informação. Por exemplo, com as escolas todas públicas informatizadas, os alunos de escola pública terem acesso não só à rede, mas também ter equipamentos para que pudesse utilizar. Então, eu concordo muito com o Clemente que nós precisamos ter, quer dizer, um país precisa ter, e aí você vai ter o governo central, governos estaduais, prefeituras. Se tiver projetos claros para isso, nós podemos ter uma popularização muito grande da tecnologia da informação e os benefícios que essa tecnologia pode trazer para a sociedade. Nós vimos agora, na pandemia, o problema que foi para os alunos de escola pública. Né? Por que eles não conseguiam... Todos os estudantes de classe média alta, continuaram com o ensino remoto, mesmo com todos os problemas que nós sabemos, mas tiveram. Os alunos e alunas de escola pública, não. Por quê? Porque não tem acesso
a rede e não tem equipamento adequado para isso. Então, nós temos um problema. Então, esse é o problema. Por isso, quando a gente está falando lá atrás que essa questão tem que estar agregada, e o Paulo tem insistido, o Márcio tem insistido, que a educação, mas temos que ter um projeto de país que consagre essas questões. E os instrumentos nós já temos, alguns nós já temos, que é, por exemplo, o FUST. Ô, Luiz, só uma observação adicional. Toda a sociedade tem que ter responsabilidade nisso. Por exemplo, os professores não se adequaram ainda corretamente às tecnologias de informação no ensino. Então, o sistema, essa pandemia demonstrou isso. Não, quer dizer, não é só um problema de comunicação. É lógico que isso foi um problema, porque enquanto as escolas privadas tinham equipamentos sofisticados para fazer a aula híbrida ou mesmo remota, a escola pública fazia por WhatsApp ou alguma coisa parecida, que é um absurdo. Mas, de qualquer forma, tem que se atentar também que a capacitação dos professores ainda é inadequada. Não sei por culpa de quem, mas é inadequado. Digo, vou além, hein? Não é só dos professores, não. O profissional do Brasil treina pouco, porque não há incentivo para fazer isso, né? Se você se formou há 10 anos atrás, você não vai saber usar o celular, o 5G, 4G adequadamente para a sua empresa. Então, você tem que ser treinado, ninguém está sabendo. Não é só, você só não aprende fazendo, né? Você tem que... Se alguém te diz como fazer e essa pessoa é treinada, o aprendizado é muito mais rápido. Só que não existe essa mentalidade no Brasil de se educar, né? Isso aí. Mas esse é o problema, já que estamos dialogando, Márcio. Eu concordo com você, Gerão. Nós temos que ter uma capacidade, uma vontade de política que isso ocorra. E aí todos os entes, aí eu concordo com você, todos os entes, eles têm que estar com essa cabeça para fazer isso. Então, o professor, né, nós conhecemos muito professor da rede pública brasileira, tal, né, ele tem que ser incentivado a ter esse instrumento como instrumento da educação brasileira. Então, ele tem que ser, né, capacitado para isso. Todos têm que estar com capacidade para fazer. Porque eu concordo com você. Não basta só ter a rede e o instrumento lá. Se você não tiver capacidade para que você possa interagir com isso, né? Não é, Paulo? Você precisa constantemente você estar capacitando. Por isso, eu acho que, não sei se foi o Márcio ou acho que foi o Paulo, falou, a sociedade tem que estar toda capacitada. Né? Quando o Paulo estava dizendo, poxa, mas a faxineira aqui do prédio lá do FRJ tem que estar capacitada para utilizar também esses instrumentos. O que ele quer dizer com isso? A sociedade tem que estar mais capacitada para isso, porque todos precisarão utilizar. Para que a gente tenha o benefício dessa tecnologia, toda a sociedade tem que estar capacitada. E vou um ponto além, hein? A maior parte do dinheiro que vai ser gerado com essa tecnologia, ela vai ser em cima dos conteúdos. Conteúdos, quem gera os conteúdos é a ponta, é quem usa, né? É o agrônomo, é o cara que cuida da piscina, é a faxineira que cuida de um prédio, um grupo de faxineiros. Eles podem otimizar o trabalho deles, né? Criando produtos que podem ser vendidos depois, né? Na ponta. Mas para isso tem que ser muito bem treinados, né? Treinados a usar a tecnologia. Nós vivemos no Brasil, em vários governos, o fetiche das máquinas. Todos os programas governamentais eram distribuição de computadores. Nas escolas, tablets para professores e investimento em conteúdo zero. Nós precisamos transformar isso. Você tocou num ponto fundamental. A produção de conteúdo nacional é mais importante do que a distribuição de equipamentos. Uma coisa leva a outra. Teve um governo aqui no estado do Rio que distribuiu computador para todos os professores. Todos esses computadores, até onde eu sei, foi parar na casa dos professores, porque o próprio professor não sabia usar. Né? Os professores não sabiam usar. Aí levou para casa para os filhos usarem, o que é ilegal. Né? Então, isso é o cúmulo. Né? Não adianta equipar, tem que treinar. Antes de equipar, tem que treinar. Ou durante o equipamento, né? Enquanto está equipando, tem que treinar as pessoas. Ok, senhores, não temos mais perguntas, então eu devolvo a coordenação ao Francis, né, para ele fazer o encerramento do evento, que foi... Discutimos bastante coisa. Eu acho que daria mais uns 3 programas desse para discutir todas as questões.
Verdade. Eu estou aqui me controlando para não falar muito. Mas, eu te conheço, Márcio, você falaria bastante sobre o tema. Então, Francis, é isso aí. Podemos fazer o encerramento, os agradecimentos, enfim. Bom, obrigado. Eu só queria, mais uma vez, reiterar os agradecimentos que eu fiz aos companheiros, né, por terem aceito o convite e, mais do que isso, terem feito essa excelente exposição. E reiterar também o agradecimento ao Patusco e pedir a ele que, quem sabe, ele não vai me ajudar a esboçar os próximos eventos que vão tratar desse assunto, né? Tá bom. Quem sabe o 5G1, 5G2, 5G3, 5G4. Eu acho que a gente não pode parar aí, não. Ainda mais com esse sucesso na realização do evento, nas coisas que aqui ouvimos, a gente sabe que não pode parar aqui, não, de jeito nenhum. Acho que eu pediria aí ao nosso querido Patusco, ao Clube de Engenharia, as demais entidades que apoiaram a nossa Academia Nacional de Engenharia, na pessoa do Paulo Diniz, peço que ele pense por mim, sopre no meu ouvido, e também ao nosso CREA, né? E os sindicatos, porque sem a presença dos sindicatos, eu acho que a gente tem que ter sempre essa área muito bem representada, além dos técnicos e especializados. Então, para não mais se alongar, eu dou os parabéns aí mais uma vez a todos e o Patusco. São 18 horas, quase que em ponto, falta um minutinho só. Quer dizer, ficamos dentro do tempo regulamentar e foram 2 horas extremamente proveitosas. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. Hein? Ok. Até a próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Valeu, gente. Obrigado. Cuidem-se. Tchau.